Convidamos o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Maurício Ferreira Cunha. Neste momento, passamos a palavra para o defensor público e coordenador local em Guaxupé, Leonardo César Mateus. Bom dia a todos presentes. É uma satisfação muito grande estar aqui, participando desse primeiro congresso da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Gostaria de agradecer e parabenizar a doutora Cristiane pela organização do congresso e pela confiança a mim depositada. Gostaria também de agradecer o professor, meu professor e amigo de processo civil, Dr. Maurício Ferreira Cunha, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre em Direito Processual Civil pela PUC Campinas, doutor em Direito Processual pela PUC Campinas, professor dos cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu da PUC Minas e professor de Direito Processual Civil do Complexo de Ensino Renato Saraiva, membro do IBDP. É uma honra, uma satisfação tê-lo aqui, não só pela palestra em si, mas pelo tema que relevante e disseminando esse novo paradigma, essa nova cultura que se tenta implantar de pacificação social. Então, receba, pois, as minhas homenagens e passo a bola para o senhor. Bom dia pessoal. Bom dia, gente, tudo bem? Então tá joia. Muito obrigado, antes de mais nada, pela paciência, pela compreensão aí de todos, né, de estarem aqui. Já estamos aí no segundo dia do evento, né, caminhando aí para a parte final. Queria fazer alguns agradecimentos especiais logo de início. Primeiro ao meu amigo Leonardo, pelo convite, né, pela possibilidade de vir aqui conversar com vocês, com um tema, ou melhor dizendo, a respeito de um tema que me é muito caro, que é justamente o novo Código de Processo Civil, mais especificamente a mediação e a conciliação. Leonardo, tenho certeza, me convidou mais pela amizade do que por qualquer atributo técnico que eventualmente eu tenha. O agradecimento é extensivo também à doutora Ellen Caires, que desde os nossos primeiros contatos me atendeu muito bem, foi de uma simpatia, de uma educação ímpar, aliás, como sempre foi com todos os defensores públicos com quem eu atuei. Se tem uma instituição que eu prezo, se tem uma instituição que eu dissemino onde quer que eu vá, essa instituição, sem qualquer tipo de demagogia, e eu não preciso disso, é a Defensoria Pública. E agradeço muito mesmo por essa oportunidade de estar aqui, porque eu tenho condições de afirmar, uma vez que atuo na magistratura mineira há 18 anos. Agora, no dia 8 de setembro, eu completei 18 anos da minha posse. E hoje os meus grandes e melhores amigos que eu trago ao longo desse exercício da judicatura são defensores públicos. Seja da minha linda Areado, onde eu tive o prazer de conhecer a minha linda, querida mulher da minha vida, que é a minha esposa, a quem eu agradeço imensamente também por estar aqui. Essa é uma grande realidade, né? A doutora sabe, num evento que nós tivemos aqui em Ouro, Minas, eu faço a mesma saudação, porque vejo a família como nosso maior esteio. E eu não abro mão disso nem mesmo da minha fé. Também o meu agradecimento, acima de tudo, ao nosso Pai, por ter me dado o privilégio e a felicidade de poder acordar hoje. A gente sabe que muitos, infelizmente, não acordaram.
E como eu dizia, não só em Areado, mas também em Jacutinga, onde judiquei por 4 anos e meio, Monte Sião, e agora em Poços de Caldas, onde dentre os defensores que lá atuam, eu tenho um principal carinho e uma proximidade com o doutor Adriano, que é daqui de Belo Horizonte, né, e que lá está já há algum tempo, também defensor público de primeira linha, diga-se de passagem. O meu agradecimento também à doutora Cristiane, que comanda com excelência a Defensoria Pública. O meu agradecimento também à Mariana, a colega, a Mariana está aí, que foi aprovada no último, está lá a Mariana, né? Que foi aprovada aí nesse último concurso para a Defensoria Pública. Eu agradeço porque ela teve a paciência de ser minha ouvinte, né? Não vamos dizer aluna, viu, Mariana? Ouvinte nas aulas do Renato Saraiva também. Enfim, e dizer que é uma honra muito grande poder estar aqui com todos vocês. E uma responsabilidade enorme, né? Falar depois do meu querido amigo Dr. Renato é complicado. E pior do que isso, falar antes de 2 das minhas maiores referências, que são justamente o professor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias e o professor José Marcos Rodrigues Vieira. E digo para vocês por quê. O professor Ronaldo Bretas e o professor José Marcos, que hoje é desembargador, vocês sabem, do TJ de Minas, pelo 5º, eles foram meus professores no doutorado. Eu fiz meu doutorado aqui, o Léo até falou PUC Campinas, mas o mestrado foi na PUC Campinas. O doutorado foi aqui, eu fiz com muita honra, com muito orgulho, aqui na PUC Minas, no campus Coração Eucarístico. E lá eu tive a felicidade de aprender muito com esses 2 grandes mestres do direito processual civil. E por pouco o professor Ronaldo Bretas não foi meu orientador. Eu gostaria muito que ele fosse o meu orientador, até porque ele tem uma visão um pouco diferenciada em relação à magistratura. Vocês acham que quem convive com ele sabem bem disso, né? E eu ia tentar justamente fazer virar esse disco, né? Mas, enfim, acabou não dando certo e eu também tive um outro defensor, um outro orientador, perdão, que foi o professor Fernando Horta Tavares, também um baita de um professor processualista. Enfim, eu me sinto em casa. Em Belo Horizonte eu me sinto literalmente em casa. E eu vou pedir licença, depois dos agradecimentos, pessoal, para poder falar embaixo. Pode ser? Não tem problema para vocês? Não? Prefiro falar em pé, andando. Não sou descendente de italianos, né, mas eu gosto de me mexer, de andar, e, enfim. Acho que eu me sinto melhor. Léo, peço licença, viu? E desculpa. Pode deixar aceso se quiser, viu? Não tem problema, até melhor para eu ver todo mundo, não sei se não atrapalhar. Tá bom assim, né? Tá bom, né, pessoal? Bom, gente, vamos lá então, vamos bater um papinho sobre esse nosso novo Código de Processo Civil. Eu preparei vários slides para vocês. Acho, não tenho certeza, porque essa noite foram só 3 horas de sono, então o sono está me traindo um pouquinho, o cansaço está me traindo por conta de uma virose que, sabe, nessa mudança de tempo agora, esse sol muito forte, essa temperatura alta, me deu uma virose muito forte, eu ainda estou me recuperando. Mas, salvo engano, eu preparei uns 70 slides. E nós vamos até as 2h30 da tarde, eu não sei se falaram para... Não é isso, Léo? Não, 2h30 não, desculpa, gente. Nós temos até meio-dia, no máximo, né? Eu prometo que antes do meio-dia, às 11h59, a gente termina, sem falta. Mas, é claro, não vai dar para falar de todos os slides. E aí eu quero me colocar à disposição para enviar os slides para vocês, tá bom, pessoal? Os meus canais de contato são todos esses. Professor de cursinho online tem que ter Facebook, tem que ter Instagram, tem que ter Periscope, né? Não sei se vocês já ouviram falar, não? Então vale a pena, pode baixar esse aplicativo, você vai gostar. Hoje à noite, inclusive, eu vou falar nele um pouquinho. Periscope é um aplicativo onde a gente fala ao vivo. Quem for por exemplo, se eu estiver seguindo o Léo, aí o Léo vai querer falar alguma coisa sobre o papel, a atuação da Defensoria Pública nas ações de família. Aí o Léo vai entrar lá uma hora, vai pegar o celular dele, vai fazer um selfie dele, né, vai ficar gravando, como se fosse uma filmagem mesmo, né? E todos os seguidores do Léo são avisados, dizendo, o Léo entrou para falar agora. E aí você pode falar à vontade, desde que a conexão com a internet seja boa, né? Ontem eu fui me arriscar e falar, eu estava em Campinas, num local onde a acessibilidade à internet era quase 0, né? Então tentei várias vezes, mas acabou não dando certo. E no Periscope também está como Cunha ProCivil, Maurício Ferreira Cunha, que é meu nome, se os amigos quiserem, né? No Face, no Insta e no e-mail, podem me mandar um e-mail e encaminho os slides para vocês, tá bom, pessoal? Com o maior prazer do mundo. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para todos vocês.
é uma opinião particular e a gente está aqui para pensar, a gente está aqui para refletir, para debater, para trocar ideias. Eu sou totalmente contrário, eu gosto sempre de falar isso, totalmente contrário a uma prorrogação da vacácio do nosso CPC. E digo isso com um pouco de embasamento, um pouco de fundamento, por participar de quase todos os fóruns permanentes de processualistas civis, organizados pelo professor Fred Didier Júnior. Não sei se algum dos amigos já teve a oportunidade aqui de participar. Desde 2013, salvo engano, nós já tivemos esse fórum. Aqui em BH, já teve, inclusive, foi ali na Milton Campos, em frente ao Woods. É isso, né? É a Milton Campos lá? É, né? Ali na Aldeia da Serra? Vila da Serra, isso. Minha cunhada mora ali, eu não sei. Mas, enfim, é exatamente ali. Já tivemos em Salvador, já tivemos no Rio, e a gente tivemos em Vitória esse ano, e agora em outubro, dias 23, 24 e 25, a gente vai ter esse fórum em Curitiba. Desde o início, o professor Fred Didier Júnior nos convidou, e eu tenho o maior prazer de participar, e a gente está sempre debatendo o novo CPC. Principalmente depois que o professor Fred Didier Júnior acabou entrando no trabalho de redação em razão de um dos membros, né, da comissão, um dos membros da Câmara ser o deputado estadual Sérgio Barradas, né, que é, evidentemente, do estado da Bahia, chamou o professor Fred por conta disso. E nesses fóruns permanentes a gente discute, a gente falou assim, por que prorrogar vacácio? De onde tiraram isso? Por que o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli, do nada, quer dizer, do nada para nós, né? Porque a gente sabe que não tem do nada aí, né? Ninguém dá um abraço sem dar uma punhalada, principalmente vindo deles, com todo o respeito que eles merecem, ou seja, quase nenhum. Mas essa é uma grande realidade, né? E nesse aspecto, eu não estou falando em questão técnica, por gentileza, não misturem, por favor. Mas nesse aspecto, porque isso, na verdade, pessoal, querer uma prorrogação de vacácio agora é dizer para a comunidade que estuda o direito processual civil, que ama o direito processual civil, o seguinte, olha, todo o trabalho que vocês fizeram ao longo desses 5 anos, espera mais um pouquinho, tá bom? Vocês esperaram 5, espera mais 2, mas, aliás, querem prorrogar vacácio, né? Eu espero falar esse verbo no passado, né? Queriam prorrogar a vacácio por 3 anos, né? Já baixaram para 2, agora já está em 1, e a gente espera que no dia 18 de março de 2016, respeitadas as regras de direito intertemporal, nós tenhamos o nosso novo CPC em vigência. Porque os argumentos utilizados por esses 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu mencionei para vocês, são argumentos falaciosos, são argumentos mentirosos, né? A justificativa qual é? Acho que vocês sabem, né? O juízo de admissibilidade do RESP e do RESTRE agora vai ser feito pelos tribunais superiores. Pô, mas onde eles estavam nos últimos 5 anos? Marte, Júpiter, Vênus, Saturno? Isso já se discute desde... Oi? Pois é, acho que em Marte, porque pelo menos eles tinham água para beber e sobreviver, né, para poder estarem aí hoje. Mas eu acho um absurdo ouvir falar isso agora. Isso vai dar mais trabalho, nós somos em 11 na corte, no STJ nós somos no mínimo 33, e vai ser sempre 33, porque não tem nem verba orçamentária para ser mais do que 33 no STJ. Eles já sabiam disso há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, né, por que eu estou falando tudo isso? O meu primeiro item para conversar com vocês é um histórico legislativo rápido, muito rápido mesmo. Vejam só, o anteprojeto começou através de um ato do presidente do Senado em 2009. Para com isso, gente, nós estamos em 2015. Então, eles já sabiam de tudo isso há muito tempo. Comissão de juristas, presidida pelo ministro Luiz Fux, a professora Tereza Rudalvin Vamber foi a relatora geral, constituíram aquela comissão de 12 notáveis juristas, dentre eles 2 mineiros, vocês sabem disso, né? Professor Humberto Teodoro Júnior, professor Eupídio Donizete Nunes, enfim... Primeiro número que esse projeto ganha, PLS 166 de 2010 no Senado. Ficou pouquinho no Senado. Começou no Senado e ficou um pouquinho, já foi para a Câmara. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem por que o nosso novo CPC começou lá no Senado? E por que começou a ser debatido em 2009? Final de 2009, começo de 2010? Alguém tem uma ideia, alguma ideia a respeito disso? Se a gente voltar um pouquinho no passado do nosso país, e todo ordenamento reflete, a gente aprende isso nas aulas de hermenêutica, nas aulas até mesmo de ED, de TGD, a gente aprende isso nos bancos acadêmicos, toda lei reflete o momento
histórico em que o Estado vive. Todo ordenamento reflete, todo. Isso é indiscutível. Se nós voltarmos para trás um pouquinho, qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo hoje no nosso país não é mera coincidência. O Senado Federal, sob a presidência de um cidadão chamado José Sarney, no ano de 2009, também vivia ofuscado por conta de demandas absurdas, para não falar outra coisa, e por conta de irregularidades, vamos assim colocar no geral. Para tirar um pouquinho o foco do Senado Federal, essa é a grande realidade, o ministro Luiz Fux, que era ministro do Superior Tribunal de Justiça, vocês sabem muito bem, e que nunca escondeu de ninguém, que sempre teve um sonho de ir para o Supremo Tribunal Federal, entendeu que era uma oportunidade, e ele nunca escondeu isso não. Isso que eu estou falando para vocês é público. Eu admiro demais o ministro Luiz Fux, que é juiz de carreira, é juiz de piso, claro que chegou onde chegou, porque tem os seus méritos técnicos também, não foi só por questões políticas, mas a gente não vai dizer que não tem questão política, porque quem é hipócrita de dizer que não tem questão política, principalmente dentro do Poder Judiciário, do qual eu faço parte, né? O que aconteceu? Numa proximidade muito grande com o presidente do Senado, então José Sarney, falou assim, vamos tirar um pouquinho o foco, vamos parar de colocar o Senado Federal nas manchetes do Jornal Nacional, principalmente, né? Faz o seguinte, olha, de quando é o nosso último CPC? O nosso atual CPC é de 73, tá certo? Antes do de 73, era o de 39. Façam as contas. 73 para 39, quantos anos daí? 34? É isso? É isso, né? 34. Peguem 73, joguem mais 34. 2014, mais ou menos, não é isso? 73, mais 34, 2017. Ou seja, pessoal, se vocês pegarem esse ato, esse lapso temporal, dá para vocês imaginarem o seguinte, a cada 34 anos, a gente tem que ter um novo CPC. Basicamente isso, basicamente. E o que o ministro Luiz Fux falou? Olha, Sarney, vamos desviar o foco, a gente vem com um projeto aí do novo CPC, tira um pouquinho a manchete do Senado Federal e vamos trabalhar. Você me ajuda depois eu ir para o STF. Você me ajuda depois eu ir para o Supremo Tribunal Federal. E vocês sabem que é assim. A escolha de ministros do STF e do STJ é uma vergonha no nosso país, né? É vergonhoso, para não dizer o mais. Com todo respeito, vide a escolha do ministro Dias Toffoli, né, que na minha opinião, de todos eles tecnicamente, né, eu não vim aqui para tirar pedra em ninguém não, mas é o menos capacitado tecnicamente para poder exercer o cargo de tamanha importância na mais alta corte do nosso país. Bom, dito e feito, né, o ministro Luiz Fux alcançou o Supremo Tribunal Federal. Gosto dos votos dele, deixar bem claro isso aqui também. É muito bem assessorado, tem uma assessoria muito boa, mas conseguiu tirar o foco do Senado Federal. Depois do Senado, PLS 166 de 2010, ficou um pouquinho lá, foi para a Câmara, e na Câmara, pessoal, ficou 3 anos e meio, quase 4 anos. Até nós termos, no final do ano passado, eu queria muito que vocês acompanhassem, essa evolução histórica é importantíssima para a gente compreender a mens legis. A gente costuma falar de mens legis ou mens legislatórios, e a gente nem lê exposição de motivos do CPC. Aliás, não é só do CPC, a gente não lê exposição de motivos de nada, como se a lei surgisse do nada, né? Surgisse da cabeça, da vontade das pessoas, e não é bem assim. Tem todo um mote histórico, político, cultural, econômico, social por trás. Foi para o Senado Federal, o senador Vital do Rego, que, coincidentemente também, logo após a votação final, no final do ano passado, dia 17 de dezembro de 2014 no Senado, o senador Vital do Rego se tornou o quê? Vocês sabem, né? Ministro do TCU, do Tribunal de Contas da União. Ou seja, nada fica sem recompensa, né, pessoal? Nesse nosso mundo. Mas, enfim, por quê? Foi aprovado muito rápido no Senado. No final do ano passado, nós tivemos aliás, o último evento desse fórum permanente, do professor Fred Didier Júnior, foi aqui em Belo Horizonte, no final do ano passado, e a gente estava comentando isso. Poxa, já voltou para o Senado. Será que o senador Vital do Rego vai imprimir celeridade para aprovar o nosso novo CPC ainda em 2014 no Senado? Porque se ele fizer isso, só falta sanção presidencial. Teve gente, só para vocês terem uma ideia, teve gente que estava viajando no final do ano para o exterior, né, para aproveitar as férias, falou, não vou ficar aqui, porque vai que aprova. Já tinha livro no prelo,
nas editoras, não é? E não queria perder dinheiro, né, doutora? Não queria, enfim, muita gente acabou cancelando os seus compromissos por conta disso, culpa do senador Vital do Rego. E vocês sabem muito bem, né, o doutor Renato já fez alguns comentários também a respeito, houve muita barganha política em relação ao nosso novo Código de Processo Civil, em várias searas, né? Ele falou de algumas, por exemplo, a questão da prisão civil, do devedor de pensão alimentícia. Eu diria para vocês a penhora online. Penhora online foi um maior escândalo, né? Na verdade, se tivesse saído do nosso CPC, a nossa execução já é uma falácia, né? Seria mais ainda. Mas isso tudo porque teve um deputado federal do estado de São Paulo, que eu não vou, evidentemente, me lembrar o nome aqui também, porque nem há necessidade de lembrá-lo, porque queria tirar a penhora online, tirar o Bacen Jude, né, do nosso novo CPC, uma vez que ele tinha 5 empresas no grande ABC. E o que aconteceu com essas empresas, né? Todas eram executadas, né, e todas já tinham tido seu patrimônio penhorado em razão de penhora online, e por aí vai. Mas todo esse trabalho político que foi feito, é óbvio, né, para que nós tivéssemos uma aprovação rápida, culminou com a sanção presidencial dia 16 de março de 2015. Ficou do jeito que a gente gostaria? Será que o novo CPC é um reflexo daquilo que foi trabalhado ao longo desses 5 anos? Lembremos de uma coisa, o nosso Código Civil, a nossa Lei de Direito Material, tramitou no Congresso Nacional durante 27 anos. Começou com o PL 634/75, acabou sendo publicada em 2002, 11 de janeiro, salvo engano, e uma vacácio de mais um ano. Entrou em vigência em 11 de janeiro de 2003. Né? O nosso não, o nosso foi bem mais rápido, o nosso teve 5 anos praticamente, mas a vacácio é a mesma. E eu entendo, na minha humilde opinião, é uma humilde opinião, que o nosso CPC, o nosso novo CPC, mantém boa parte da espinha dorsal do CPC vigente. Mantém boa parte, no que ele faz muito bem. No que ele faz muito bem. O nosso CPC vigente, o de 73, o nosso código busaidiano, como a gente costuma dizer, tem vícios, mas tem inúmeras virtudes. E todas as reformas pontuais que nós tivemos, principalmente desde 1994, com a inserção da tutela antecipada, que para mim foi a maior e melhor mudança que nós tivemos, todas essas reformas pontuais foram, obviamente, objetivando sempre o quê, pessoal? Celeridade, efetividade, seja lá o que isso signifique para todos nós. Quando a gente fala de efetividade, é só lembrar das reformas no processo de execução, da fase do sincretismo 2005 e 2006, por exemplo. Dava para aproveitar o CPC de 73? Dava. Aproveita e vai fazendo mais reformas pontuais. Optou-se, porém, por um novo código, ou seja, a gente vai ter uma nova legislação em razão de todo esse contexto que eu mencionei para vocês. Maravilha, Maurício. Então esse é o histórico legislativo que eu queria trazer para vocês. Como é que está a estrutura do novo CPC? A gente não tem o hábito, pessoal, de abrir índice, de ler exposição de motivos. É muito importante a gente saber. O nosso CPC vigente tem 5 livros. Processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar, procedimentos especiais e aquele livro final com as disposições finais, né, e complementares. O novo CPC tem o dobro de livros. Tem 10. Tem 10. Ou seja, ele tem uma parte geral com 6, uma parte especial com 3 e mais o livro complementar. Vejam só a parte geral. São 6 livros com 317 artigos. Tal qual, então, o nosso Código Penal, hoje a gente tem uma parte geral e também temos uma parte especial. E nessa parte geral, é óbvio, né, o que nós vamos falar principalmente? Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, olha, nos sujeitos do processo. Né? Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui no artigo 70 até o 187, quando eu falar do conciliador e do mediador. Na parte especial são 3 livros, só para vocês terem uma ideia também, maior número de artigos, é claro, no livro que trata do processo de conhecimento e cumprimento de sentença, né? Detalhe, nós não temos mais o processo de execução autônomo de título judicial, apenas para título extrajudicial, ele remanesce, e também os recursos ficaram para o finalzinho, né? Tadinho dos recursos, né? Os processos nos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês acham que tudo isso foi feito aleatoriamente ou tem alguma razão de ser, pessoal?
Essa divisão, essa distribuição, principalmente na parte especial, foi feita aleatoriamente ou tem alguma razão de ser? Por exemplo, você deixar os recursos para o final, tem alguma razão de ser? Tem todas as razões de ser. Vocês podem me dar uma? Por que eu deixo recursos para o final? Vou dar um outro exemplo. Melhor dizendo, por que o nosso novo CPC começa falando de uma base principiológica nos seus 12 primeiros artigos? Vou dar um outro exemplo. Por que a nossa Constituição Federal é chamada de Constituição Cidadã? Porque tem no artigo 5º, logo no comecinho, seus direitos e garantias fundamentais. Por que tudo isso? É claro que nós temos razões, inúmeras. Recursos ao final é justamente pelo fato de que a ideia é que a gente não os utilize, para que a gente não os use na prática, efetivamente. O nosso novo CPC acaba com uma série de jurisprudências defensivas. Vocês sabem disso? Várias jurisprudências defensivas. Por exemplo, a súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça, ela é jogada praticamente no lixo. O que diz essa súmula? Recurso especial que chegar aqui no STJ, vocês lembram? Sem procuração, é considerado recurso o quê? Inexistente. Gente, recurso inexistente é a mesma coisa que um nada jurídico. Já diz a professora Teresa Rudalvin Vamber. Então, o novo CPC, ele tem toda essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, para dizer, ó, a ênfase, na verdade, é o seguinte, quando a gente tiver que trabalhar com a parte especial, é isso aqui, ó, nós vamos trabalhar com esses dois itens aqui. Vamos pegar um pouquinho ainda do narra mihi factum da abutibius, que os romanos diziam, né? Dá-me os fatos, eu te dou o direito. Vamos dar efetividade a isso. E quando não se tratar de título judicial, mas sim de título extrajudicial, vamos trabalhar com a base da execução, do processo de execução autônomo. Deixa para usar os recursos das últimas circunstâncias. Pessoal, todos os números inseridos num ordenamento para a redação de um determinado dispositivo têm uma razão de ser. A gente precisa pensar nisso. Vocês querem um outro exemplo? Peguem a Constituição Federal e lembrem-se do artigo 100. O que fala o artigo 100? É o artigo que regulamenta o que na Constituição Federal? Os precatórios? Não é verdade? Tem um número enorme de parágrafos. Por que ele está ali? É um número cabalístico, Maurício. Pensaram na Madonna, né, na Cabala. Não é nada disso. Tem uma razão de ser, é óbvio que tem. Tudo tem. E por que eu estou falando isso, pessoal? Além do livro complementar, né, que é o finalzinho, com as normas também de direito intertemporal, porque talvez essa seja, na minha humilde opinião, uma das mudanças mais significativas que a gente tem no nosso novo ordenamento. A base principiológica. Aí vocês vão falar assim, mas Maurício, o novo CPC está repetindo um monte de princípios que já estão na Constituição. Vocês concordam ou não? Fundamentação das decisões judiciais, está repetida. Princípio da publicidade, está repetido. Duração razoável do processo, está repetido. Contraditório, está repetido. Publicidade, está repetido. Por quê? Vocês sabem? Porque o legislador quer justamente dizer o seguinte, ó, já passou da hora de a gente dar um puxão de orelha no operador do direito. A gente faz poucas caras para os princípios. A gente não entende o significado até hoje, e vai demorar porque é uma questão cultural. A gente não entende o significado de uma base principiológica. E o novo CPC falou assim, o professor Fred Didier é muito claro nisso, ele fala assim, Maurício, por mais que o operador do direito vá reclamar que a gente transcreveu um dispositivo da Constituição para o novo CPC, é importante que ele saiba que ele precisa aplicar na prática esse princípio. Gente, processo, e eu vou falar processo no sentido lato, processo que tramita sem obediência à base principiológica é a mesma coisa que você construir um prédio sem qualquer tipo de alicerce. Pode ser a analogia mais pueril que eu poderia fazer, mas essa que é a grande verdade. Se eu tiver um processo que não obedeça, por exemplo, o princípio do contraditório e da ampla defesa, ele está fadado ao quê, pessoal? Fadado ao quê? A nulidade. Nulidade absoluta, plena, ipso iure.
Se eu pegar algum processo que tramite sem respeito e ele não tenha nenhum ato que deva tramitar em segredo de justiça, que não respeite ao princípio da publicidade. Se eu não tenho publicidade dos atos processuais, o processo é nulo. Se eu não tenho decisão fundamentada, isso me toca muito. Tanto é que agora o artigo 489, parágrafo 1º, diz o seguinte: não será considerada fundamentada a decisão que o novo CPC vai dizer o que é uma decisão não fundamentada. Não vai ser mais o STJ nem o STF, que até hoje admitem a famosa fundamentação per relationem, que é uma vergonha, que é um Ctrl-C, Ctrl-V, um cola-copia, sem qualquer escrúpulo. Vocês sabem o que é a fundamentação per relationem, não é? Todo mundo sabe. O novo CPC agora diz textualmente, 489, parágrafo 1º, não será considerada fundamentada a decisão que... A grande verdade, pessoal, é que os princípios foram jogados no lixo. E quando a gente joga princípios no lixo, fazendo uma analogia que um professor fazia nos bancos acadêmicos, eu sou formado pela Católica, mas em Santos, eu sou paulista de nascimento, ele dizia o seguinte: os princípios para o direito são basicamente como os princípios que os nossos pais nos ensinam. Olha que interessante. Isso do alto dos seus quase 80 anos de idade. Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, aposentado, hoje vivo e lúcido ainda, muito lúcido. Ele dizia assim, ó: se o pai e a mãe nos ensinam, a respeitar o próximo, a ser educado, a ser cordial, a fazer as coisas certas, é porque tem uma razão de ser, porque a sua vida vai ser linear. A sua vida, ainda que os outros não sejam, você vai estar fazendo a sua parte e contribuindo para uma vida linear. Faça uma analogia, traga isso para o processo. Se você começa com uma petição inicial, distribuída, que preenche os requisitos, do 282, atual 319, determina a citação da parte ré para querendo apresentar resposta, ela vem e apresenta, junta documentos, e você não dá vista para o autor em réplica para se manifestar sobre esses documentos, você já ofendeu o princípio do contraditório, da ampla defesa, devido ao processo legal substancial, ou seja, você não tem processo linear. Então você desrespeitou princípios na vida real, você não tem vida linear. Você desrespeitou princípios na vida processual, você não tem processo linear. É simples, é básico. E vou dizer para vocês, é muito diferente, pessoal, isso é muito importante, é muito diferente você falar de princípios quando você olha para o processo civil, com todo respeito àqueles que gostam do processo penal, e dos que olham para o processo penal. O processo penal, basicamente, se baseia no pas de nullité sans griffe, né? Não tem nulidade se não tiver prejuízo, basicamente. O processo civil é completamente diferente. Tanto que a gente estuda TGP, né, pessoal, nos bancos acadêmicos. E logo em seguida, normalmente, o professor que dá TGP, ele já dá processo civil 1, processo civil 2. A gente precisa entender que essa ênfase à base principiológica decorre de uma deficiência nossa, de não compreendermos o que são os princípios e de não aplicarmos na prática. E eu, como juiz, me incluo, pessoal. Eu me incluo. Por quê? Só para vocês terem uma ideia. E é importante, que eu tenho certeza que isso vai despertar vocês agora. Se vocês estão com soninho, isso vai despertar. Eu chego em Poços de Caldas há 10 anos, eu já estou lá há 10 anos, e me deparo com uma decisão deferindo liminar, doutora, no seguinte sentido. No corpo da inicial, vocês vão ficar bege, literalmente. Presentes o fumus boniuris e o periculum in mora, defiro a liminar. Tem fundamentação aí? Pois bem, o mesmo colega ou a mesma colega, né, eu vou usar nos ambos os sexos para não ficar claro quem é que fez isso. O mesmo colega ou a mesma colega, um mês depois, e por acaso eu estava no fórum, lá os juizados especiais, eu sou titular de vara de juizados, não funciona no mesmo prédio do fórum, isso é um ponto extremamente positivo, a gente funciona numa outra sede, eu estou lá no fórum, e por acaso eu estava no balcão dessa secretaria conversando com outro colega. E aí tinha um servidor mexendo nos autos, tinha um deferimento do mesmo juiz ou da mesma juíza, um deferimento da liminar, só que agora já estava, por questão de economia processual, assim deferido, pessoal. Presentes o F.B.J. E o PIN. PIN é lindo, né? P.I.M. Defiro a liminar. Ora,
Parece-me que o artigo 93, inciso 9 da Constituição foi jogado fora também, não é? Por isso que nós precisamos reforçar e falar, senhores juízes, os senhores precisam saber fundamentar, viu? Fundamentar é justificar racionalmente, já diz o professor Luiz Guilherme Marinoni. Justificar racionalmente é enfrentar todos os argumentos, todos. Não são aqueles que interessam para o decisório. Juiz que faz isso é juiz que não quer trabalhar. Com todo o respeito. E eu me sinto muito à vontade de dizer isso. Eu falo isso de cara limpa. Porque quem vê minha sentença sabe. Eu não deixo escapar nada, por mais errado que eu esteja. Mas é obrigação minha dar uma satisfação para o jurisdicionado. Analisar todos os itens que ele mencionou. E o novo CPC dá um puxão de orelha nesse sentido. Não é? Começamos semana passada. A escola judicial... Não, eu agradeço muito. Concordo. O que o colega está falando é verdade. Pessoal, só para vocês terem uma ideia. Na semana passada foi a primeira vez, acho que até comentei com o Léo, foi a primeira vez que eu fui convidado pelo meu tribunal, e eu me senti muito orgulhoso, para falar sobre o novo CPC, num evento da Escola Judicial, né, para juízes, assessores, desembargadores e servidores. E eu fui lá para a fria Divinópolis. Lá é muito frio. 38 graus na sombra, né? Lá eu peguei a virose, inclusive. E eu comecei a falar de fundamentação das decisões judiciais, né? Aí eu olhava para a plateia assim, com juízes, desembargadores, alguns fazendo assim, ó. Eu falei, eu vou ser apedrejado aqui, né? Não fui, mas ganhei uma virose. Os fluidos negativos foram maravilhosos, né? Ainda bem que eu estava com o meu tercinho de Fátima no bolso, que eu não deixo de andar não ando sem ele, e que me ajudou. Mas vocês precisam ver a reação, por isso que o colega está falando faz todo sentido. Eu falei, o 489, parágrafo 1º, inciso 4º, vocês podem anotar esse dispositivo e depois darem uma olhadinha, que foi extremamente combatido pela nossa AMB, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que é uma vergonha. É uma vergonha, porque a AMB usou o seguinte argumento: nossa, se tiver que fundamentar tudo agora, o juiz não vai trabalhar. Ué, gente, e o jurisdicionado? Você prestou um concurso público, você serve ao público, você é servidor público. Acabou, não tem essa. Mas enfim, aí é uma outra discussão, né, pessoal? Para a gente falar um pouquinho mais... Talvez numa outra oportunidade eu teria o maior prazer de falar para vocês. E me sinto muito à vontade, pessoal, porque foi o tema da minha dissertação de mestrado. Eu falei de fundamentação das decisões judiciais. Base principiológica. Tá aí, ó. A gente vai ter que respeitar princípios. A conciliação e a mediação vão entrar aqui. Vocês vão ver o artigo 3º. Volto a dizer, a base principiológica está nos artigos 1º a 12. Olha lá, o processo civil será ordenado, disciplinado, vai ter que ser interpretado conforme valores, conforme normas fundamentais. São os princípios. Melhor obra sobre princípios que existe no mercado, pessoal, se vocês puderem, leiam. É uma obra fininha. Tem gente que não gosta da leitura. Eu acho fantástica. É leitura para você começar sei lá, pegue um dia que você esteja tranquilo, começar de manhã, você termina à tarde. Fácil, é um livrinho fininho. Teoria dos Princípios, Humberto Ávila. Para mim é obra clássica, melhor obra de princípios do mercado nacional. Indiscutível. O professor Humberto Ávila é professor titular da Universidade de São Paulo, gaúcho, acho que vocês sabem disso. Teoria dos Princípios, editora Malheiros, salvo engano está na, se a memória não me trair, 16ª edição. Vocês vão adorar. E aí, ali a gente entende o que são os princípios. Bom, fica clara a intenção do legislador, pessoal, quando ele coloca no artigo 1º essa necessidade de que o novo texto seja ordenado, disciplinado, de acordo com o modelo constitucional. O professor Cássio Scarpinella Bueno, eu conversava até com o Léo, diz assim, não precisava ter isso não, porque já existe força normativa da Constituição. Aí eu ouso humildemente discordar do professor Cássio Scarpinella Bueno, porque consta da Constituição todos os princípios, e a gente não olha para eles. Todos esses que estão do 1º ao 11, não o 12, o 12 fala da ordem cronológica dos julgamentos, mas do 1º ao 11 constam todos na Constituição, e a gente não respeita. Então vamos repetir. Vocês sabem filho adolescente? Não é, doutora? Filho adolescente, você não fala uma vez? 2? 20? 87? 2020? Eu tenho uma filha de 18 anos, acabou de fazer 18, para vocês terem uma ideia. E às vezes eu falo para ela e ela fala, tá bom pai, beleza. E a gente tem que entender, mas é de um coração maravilhoso, eu não posso reclamar nada. Deus foi muito, muito generoso comigo. Mas digo,
principalmente com seus 14, 15 anos, foi a coisa mais difícil do mundo colocar algum trem na cabeça dela. Por exemplo, eu falava assim, filha, vamos no cinema no sábado à tarde? Aí ela falava, não. Aí eu, chato, né? Vou usar da justificativa racional. Filha, justifique racionalmente, por que o seu não? Fundamente, né? Ah, não, pai, porque eu não quero. Eu falei assim, mas como não? O pai está aqui sábado, é o tempo que o pai tem livre para ir você. Não. Ou seja, resposta sem qualquer tipo de fundamentação, ato inexistente. Literalmente. Até que hoje, com 18 anos, depois de muito insistir, ela já fala, pai, acho que não, pai, vamos fazer outra coisa, vamos tomar um sorvete? Né? Ou seja, ela já vem com contra-argumentos. Isso é maravilhoso, né? Já houve uma evolução, né? Pelo menos já dá para perceber isso. A ideia é essa, é martelar, martelar, martelar em cima dos princípios para ver se um dia a gente compreende a sua essência. Eu vou tentar colocar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia. Essa aqui é uma frase, pessoal, de minha autoria, misturei um pouquinho de Humberto Ávila, de Marinoni, de Cássio e de Fred. Sem observância da imperatividade dos princípios, a norma perde sua energia fundamental. E perde. Ela perde a sua razão de ser. Por isso, está tudo lá no 1º ao 11. Mas, aí vem o que nos interessa. Pá. Aí. Artigo 3º. Olha lá, pessoal. Alguém lembra? Vocês estão percebendo? Não sei se dá para visualizar, a letra está um pouquinho pequena, pessoal. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Vocês já leram isso em algum lugar? Artigo 5º, inciso, aí já é demais, né? 35. Princípio da inafastabilidade do exercício da função jurisdicional. Tudo que chegar para o judiciário ele tem que dar uma resposta, não é? Por mais esdrúxulo que seja. O pedido é juridicamente impossível, tem que dar. A parte ilegítima, tem que dar. Falta interesse de agir, eu falei por acaso as 3 condições da ação, né? Segundo a teoria eclética de Lieberman. Beleza. Aí vem o parágrafo 1º, falando da arbitragem, né? Arbitragem mais uma vez reforçada. Eu faço um silêncio de propósito. Eu espero, honestamente, vocês sabem que a lei da arbitragem sofreu uma reforma recente. Mas a lei originária é de 96. E vocês sabem que quando a arbitragem surgiu, qual que era a ideia principal? Desafogar o judiciário. Vocês concordam? Vai ser mais rápido? Que mais? Além de ser mais rápido, menos formalidade, exato. Juízes árbitros, né, especializados, muito bem lembrado, meu amigo. Enfim, o que acontece com a arbitragem hoje? Não saiu do mesmo lugar. Não saiu. Eu espero, honestamente, que nós tenhamos, em relação à conciliação e mediação, um empurrão muito grande para que a gente não caia na mesma vala da arbitragem. E vou adiantar, viu, pessoal? O doutor Renato já falou muito bem. Não é novo CPC que vai fazer processo tramitar mais rápido, não. Pelo amor de Deus. O que o ministro Luiz Fux falou para o Jornal Nacional foi para enganar leigo. Que o novo CPC viria trazer uma maior celeridade aos feitos. Isso é absurdo. Nós não acreditamos nisso. O que faz feito tramitar mais rápido, o que é? Tem que ter mais juízes, tem que ter mais servidor, tem que ter impressora. Eu trabalhei em comarca sem impressora. Tem que ter papel timbrado. Até pouco tempo atrás, eu não tinha papel timbrado nos juizados. Tem que dar assessor para todos os juízes, e não só para juízes de entrância especial. Tem muita coisa. A infraestrutura material e humana é que faz um feito tramitar mais célere, junto com uma lei bem organizada. Só lei não. Mas aí vem o parágrafo 2º dizendo assim, pessoal, o Estado, sempre que possível, tem que promover a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º, conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados. Aí eu grifei, ó, pessoal, ó. Tá vendo? Ó vocês ali, ó. Ó verdinho, ó. Tá vendo que belezinha? Tá vendo? Ó. Todos nós. Todos nós. É nossa tarefa. É nossa função. Estimular a mediação e a conciliação. Tudo isso sem esquecer do quê? Sem esquecer de que a gente tem que buscar tudo resolver num prazo razoável. Aí eu pergunto para vocês, o que é um prazo razoável? Durante o doutorado, pessoal, terminei o doutorado, eu não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar do doutorado sanduíche? Alguns já ouviram? Já, né? Eu tive a felicidade de ganhar uma bolsa do governo federal quando eu terminei os créditos aqui no campus Coração Eucarístico e fui estudar em Portugal. Eu fiquei 4 meses
por conta do governo federal. Aliás, isso não é do governo Lula, nem do governo Dilma, nem do governo Fernando Henrique. Isso já existe antes até. É que poucas pessoas sabem, pouco é utilizado pelas universidades, né? Mas você tem que ter uma nota boa na CAPES, né? Ou seja, tem que ter um doutorado bom, ou um doutorado com classificação 5 ou 6 na CAPES. Se você tiver, se a instituição tiver, a CAPES fala, ó, eu vou disponibilizar para os alunos aí uma bolsa do doutorado sanduíche. O aluno que for aprovado no processo de seleção que vocês façam aí, esse aluno vai para o exterior, estuda lá e a gente banca. Passagem aérea ida, passagem aérea volta, uma ajuda de custo, no meu caso foi no final de 2011, começo de 2012, 250 euros, mas ajuda, não é muita coisa, mas ajuda, né? Paga um pouquinho do aluguel, o resto você tem que se virar lá mesmo. Mas é uma experiência incrível, incrível. E o que acabou acontecendo, pessoal? Conversando com várias pessoas lá, um italiano, por exemplo, a gente sabe que o processo civil, o berço do processo civil é a Itália, ou melhor dizendo, vou falar no passado, era a Itália. Talvez hoje o país, na minha humilde opinião também, que mais investe e estuda o direito processual civil hoje, não por acaso é a Alemanha, e dá-lhe 7-1. Ou seja, eles ganham no futebol, ganham no processo civil, né, daqui a pouco, né, só erraram com a Volkswagen agora, né, mas aí é uma outra história. Mas enfim, a Itália, que era o berço do direito processual civil, eu não sei se vocês sabem, a União Europeia, quando algum país descumpre algum regulamento interno, ele é sancionado pecuniariamente, e são multas altíssimas. A Itália, berço do direito processual civil, na época em que eu estava lá, final de 2011, começo de 2012, foi sancionada justamente porque os feitos na esfera civil estavam tramitando por tempo muito mais duradouro do que deveriam na Itália. Então, quando a gente fala que um processo aqui no Brasil, sei lá, uma ação indenizatória por danos materiais demora 2 anos, 3 anos. Na Itália isso estava levando até 8 anos, só para vocês terem uma ideia. Tamanha a enxurrada de recursos que ali havia. Ou seja, dizer o que é duração razoável é muito complicado. E eu prefiro também caminhar com o professor Fred Didier Júnior, que ele fala assim, ó, processo com duração razoável não é aquele que demora 5, 6 anos. É aquele que demora 5, 6 anos, mas que tem todos os direitos, garantias e princípios respeitados. Ele pode demorar 20, mas se você não retirou nenhum princípio, nenhum direito, nenhuma garantia do jurisdicionado, ele já está valendo. E eu concordo plenamente. Eu prefiro um feito que tramite por muito tempo, mas que tenha tudo isso respeitado, do que um feito que termine em 1 ano, onde o juiz falou, eu entendi que a matéria era de direito, julguei antecipadamente a lide, com base no 330. E se esqueceu que ambas as partes, e até o terceiro interveniente, queriam produzir prova oral. Ou seja, ele a manu militare, eu vou usar o 330. Não, tem que respeitar. Se as partes querem prova oral, prova documental, prova pericial, inspeção judicial, paciência. Processo, pessoal, a gente precisa tirar aquele foco do Estado liberal e do Estado social. Processo não é do juiz, processo não é das partes. Não é de ninguém. Ninguém é dono do processo. Acabou aquela história de que o juiz também era a boca da lei, como a gente costumava dizer, né? E os franceses diziam muito isso. O juiz também já não é mais só a boca da lei. O juiz precisa ter uma participação mais proativa. Isso não é ativismo, não confundam. Não confundam, por favor. Mas quando, por exemplo, o CPC vigente e o novo CPC falam assim, o juiz pode determinar a produção de provas de ofício. Ele está querendo dizer o seguinte, se as partes não quiserem, e o juiz falar, eu tenho que formar meu livre convencimento motivado, eu vou determinar sim a produção de uma prova. Por que não? Isso ofende a imparcialidade. Ofende aonde? Ofende aonde? Vai sobrar para mim. Na hora de julgar, se eu não determinar a produção da prova, porque a minha sentença provavelmente vai ser cassada, reformada, anulada, qualquer ada da vida. Então nós precisamos compreender que essa duração razoável, pessoal, passa, obviamente, pelo respeito aos princípios e garantias constitucionais. O artigo 6º dizendo, que todos os sujeitos devem cooperar entre si, aí é o princípio da cooperação, que já tem no Código de Processo Civil português há pelo menos uns 15 anos, para nós é novidade, é a primeira vez que está aqui. E esse princípio da cooperação tem tudo a ver com mediação e conciliação. Pelo simples fato, pessoal,
Pelo simples fato, a gente está diante de um redimensionamento do princípio do contraditório e agora a gente tem diálogo processual. É isso que a gente precisa falar. Quando a gente fala de princípio da cooperação, é isso. O processo não é do juiz, nem é das partes, nem do terceiro interveniente, nem da Defensoria Pública, nem do Ministério Público. Não é de ninguém. Ninguém é dono dos autos. E todos precisam cooperar. Aí vocês vão falar assim, mas Maurício, como é que o autor e o réu vão cooperar se eles já estão ali litigando? Simples, simples. A essência do princípio da cooperação, pessoal, são esses 4 deveres. O professor Miguel Teixeira de Souza, um dos maiores juristas portugueses com o qual eu tive contato através da sua obra, ele diz assim, o princípio da cooperação passa por um dever de esclarecimento que incumbe ao juiz, dever de consultar, que está diretamente ligado ao contraditório, dever de prevenir o êxito da demanda frustrado, às vezes por um uso inadequado do processo. Pessoal, quantas e quantas vezes a gente vê o pessoal litigando de má fé? Cabe ao juiz, está percebendo que o cidadão vai litigar de má fé? Previne, previne. Isso é princípio da cooperação, passa por tudo isso. E auxiliar, que são as iniciativas do próprio Estado, do órgão jurisdicional, para contribuir na superação de eventuais dificuldades das partes. Se a gente aplicar o princípio da cooperação na prática, é óbvio que esses dois vão ter êxito. Todo mundo conhece a resolução 125 do CNJ, é óbvio. Conciliador e mediador entram nesse contexto como? Terceira etapa, então, da nossa fala, pessoal. Hoje, o conciliador e o mediador são o quê, pessoal? Auxiliares da justiça. Auxiliares da justiça. O que nós temos de conciliação e mediação no novo CPC nada mais é do que um resumo da resolução 125 do CNJ, que foi a resolução lá de 2010 que já dizia, nós precisamos fomentar a conciliação e a mediação. Cada vez mais. Aí vem o Tribunal de Justiça de Minas e fala, conciliar é legal, vocês lembram? O problema é, como conciliar? Conciliar, pessoal, antes de mais nada, e mediar também, são artes. É uma arte você conciliar e você mediar. Não adianta fazer como eu, por exemplo, quando fui aprovado no concurso aqui para a magistratura de Minas, e aí, doutora, me colocaram lá no, acho que foi no Barreiro, à época, nos juizados especiais, né, para eu ficar vendo como eram as audiências de conciliação no juizado especial cível. Vocês conhecem o juizado do Barreiro? Conhece? Não é nenhuma crítica, mas só tinha estagiária fazendo lá as audiências de conciliação. E falando assim, né? Chegavam as partes, boa tarde, tudo bem? Tem acordo? Estou falando alguma coisa errada ou não? Estou falando mentira? Pessoal, com um detalhe, quando fala boa tarde. Quando fala boa tarde. É triste, mas é isso. E pessoal, com todo respeito, até hoje. Isso não é na época que eu entrei, há 18 anos. Juizados especiais completaram agora, sábado, vocês sabem disso, 20 anos de vida. Todo mundo fica falando de outras leis, eu adoro os juizados especiais, eu amo. Tanto que eu tenho um livrinho sobre juizados especiais, mas é mais para concurseiros, talvez a Mariana até saiba, porque eu fiz menção no curso. E toda a base dos juizados especiais, vocês sabem, foi aproveitada para o início do procedimento comum no novo CPC. Por quê? O que acontece no novo CPC? Distribuiu a inicial, o autor vem e fala, eu quero a audiência de mediação e conciliação. O réu pode falar que não quer, o juiz não vai ser obrigado a marcar a audiência de conciliação ou mediação? Vai ou não vai? De onde que o novo CPC bebeu? De que fonte que ele bebeu? Dos juizados especiais. E da Justiça do Trabalho também, diga-se de passagem. Mas a ideia, pessoal, que eu quero passar para vocês é, conciliar e mediar é uma arte. Eu, por exemplo, eu faço o que lá nos juizados especiais? Eu faço assim, eu não coloco estagiário para fazer conciliação, não. Sou muito honesto em dizer para vocês. Teve uma época que eu não tinha gente para colocar. Eu coloquei. Mas aí eu fiz o quê? E aí é o papel de cada um dos colegas. É chamar o estagiário e falar, fio, como a gente fala lá, né? Fio, senta aqui, fio. Vamos cá. Qual é a tua experiência de vida? O que você já fez na vida? Ah, eu nunca trabalhei. Doutor, eu gosto de carro. Ah, o senhor já viu meu celular? Ó?
É um iPhone 6S, XPTO, HTZ, sei lá o quê. Ou seja, não dá para você colocar um cidadão, com todo respeito, você vai ter que burilar. Ele pode ter um potencial enorme. Mas aí você faz também como a gente lá em Poços, e eu faço questão de ter essa proximidade, de chamar uma estagiária que fala assim, doutor, eu estudo pelo FIES. Minha mãe trabalha como merendeira numa escola, e o meu pai é servente pedreiro. Eu estou fazendo direito com muito esforço. Opa, isso já me interessa. Fia, vem cá. Aí é FIA. Aí já não é mais fio, né? FIA, vem cá. E a gente vai fazendo. Tem muito mais traquejo para fazer uma conciliação, tem muito mais bagagem do que os, com todo respeito, né, do que aqueles que não estão compenetrados ainda com a vida, literalmente. Hoje eu tenho condições de colocar servidor para fazer conciliação. Quais são as 2 servidoras que eu coloco para fazer conciliação? E mulher, porque a mulher tem tino para isso, homem não tem paciência. Mulher é nota 1000 para fazer conciliação, na minha opinião. Gosto demais, vejo ganhos altíssimos. Eu coloquei as 2 servidoras mais experientes que eu tenho lá. As 2 já são mãe de família, uma já está quase avó agora, mas as 2, e só para vocês terem uma ideia, a gente tem um índice de conciliação de quase 70%. Eu tenho números para dar, para mostrar que vale a pena. Não é? Números. Falo isso de peito aberto. E aquela história, é conversar. Quando elas vêm aqui para Belo Horizonte para fazer aqueles treinamentos do tribunal, Léo, eu acho um barato até, né? Essas servidoras vêm para cá e falam assim, doutor, chegamos lá, falaram que era para a gente fazer assim, mas nós não fazemos isso aqui em Poços de Caldas. Eu falo, continua fazendo do jeito que a gente faz aqui. Esquece BH. É porque eles vivem num mundo surreal. As instruções que eles dão aqui, chegam a falar assim, as sessões de mediação e de conciliação agora tem prazo, pessoal. Não sei se a gente vai ver. Nós vamos ter um lapso temporal em minutos. Ou seja, a sessão vai durar no máximo X minutos. Eu vou falar daqui a pouquinho quantos minutos são. Aqui em BH eles falam assim, ó, tenta a conciliação e a mediação, nem que dure 1 hora. Mas o importante é a gente chegar e ter estatística. Ah, meu Deus do céu. Para uma comarca como Poços de Caldas, comarca de entrância final, eu tenho quase 300 feitos cíveis novos por mês, na minha vara, fora a outra vara. Eu tenho o juizado especial da Fazenda Pública e eu tenho o juizado especial criminal, só que tem um detalhe, eu abro às 7 da manhã e fecho às 7 da noite. O juizado especial lá em Poços funciona das 7 da manhã às 7 da noite. 7 da manhã já tem gente esperando para fazer audiência de conciliação lá. Aí a gente consegue dar rotatividade. Fora isso a gente não consegue, não tem jeito. Bom, não dá para aplicar. Com todo respeito, as técnicas que o TJ de Minas ensina de conciliação e mediação são um pouquinho arcaicas, com todo respeito. Bom, é função do juiz ainda, tentar conciliar sempre. Isso está no 125, inciso 4º hoje. Quem quiser anotar, ou estiver anotando, o 139, 5º, é o 125, inciso 4º hoje. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente, viu, pessoal? Não precisa ser conciliador e mediador. Podem ser, preferencialmente. São auxiliares da justiça, tá vendo, pessoal? Ó, são auxiliares da justiça. Olhem aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo esses que estão com risquinho? Vocês estão vendo? Foram inseridos. Na verdade, no nosso ordenamento vigente, não tinha chefe de secretaria. Chefe de secretaria e escrivão é a mesma coisa, não é, pessoal? Só que muda a terminologia. Incluíram chefe de secretaria, o tradutor, mediador, conciliador, partidor, distribuidor, contabilista, regulador de avarias. Esses são auxiliares da justiça. Por serem auxiliares da justiça, conciliador e mediador, isso é muito importante, pessoal. A gente pode ter problemas em relação a isso. Eles se submetem às sanções da 8.429, da Lei de Improvidade Administrativa, porque eles são considerados agentes públicos, respondem administrativa, civil e criminalmente, conciliador e mediador judicial, e são sujeitos imparciais do processo. Claro que todos os motivos de impedimento e de suspeição, aplicáveis ao juiz, aplicáveis ao MP, enfim, aplicáveis a todos que vocês conhecem, também são aplicáveis aos conciliadores e mediadores judiciais. A gente consegue definir bem o que é um conciliador e o que é um mediador, pessoal? Vocês lembram mais ou menos? Lembram, né? O conciliador vai propor a solução. Fala, ó, vamos fazer um acordo? Quanto que está devendo? Está devendo 100? Paguem 5 de 20. Esse é o conciliador. Vocês concordam? Não é? E ele não tem um prévio contato, normalmente, com as partes. Por isso que eu menciono ali, ó. É um terceiro imparcial que vai tentar obter autocomposição, ele tem um papel ativo e pode sugerir soluções.
Mas e o mediador? Pode sugerir soluções? O que o mediador vai falar? Ele vai atacar a raiz do problema. O mediador, normalmente, ele já tem um contato ali, né, prévio. Olha só, ele vai colaborar para que as partes cheguem, por sua própria iniciativa, a um acordo. Ele não deve, em regra, porque esse é o papel do conciliador. O mediador não deve, em regra, sugerir soluções, mas auxiliá-las a encontrar sozinhas tais soluções. Por isso que falam que a mediação funciona onde? No direito de família. Vocês concordam ou não? Não é verdade? Ótimo. Do 165 até o 175 estão os principais artigos da conciliação e mediação. 11 artigos, 11. Muitos deles, transcrição ipsis literis da resolução 125 do CNJ de 2010. Eu vou apenas passar rapidamente para vocês. Primeiro, 165. Os tribunais vão ter que criar os tais dos... Vocês já ouviram falar dos CEJUSCs? Centros Judiciários, é a abreviação, né? De Solução Consensual de Conflitos, que vão ser responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Os tribunais de justiça que já têm CEJUSC funcionando há algum tempo têm resultados muito bons. São Paulo, por exemplo, é um deles. Tá? Só para vocês saberem. Todos os tribunais vão ter que se adaptar e formarem esses centros. Só deixar bem claro, né, no final, no parágrafo 1º, que essa composição e organização dos centros vai ser definida pelo tribunal, mas sempre observando as normas do CNJ. O conciliador, aqui uma distinção importantíssima, pessoal. O conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo, preferencialmente, não significa que é só nos casos em que não houver vínculo anterior, poderá sugerir soluções para o litígio, o mediador não. Ele vai atuar preferencialmente nos casos em que haja um vínculo anterior entre as partes, como é o direito de família, por exemplo, auxiliando os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito pelo restabelecimento da comunicação. O duro é você fazer um restabelecimento da comunicação numa mediação em que nós tenhamos traição. Tudo rimou com ão. Vocês perceberam, né? Vocês já acompanharam, na época dos bancos acadêmicos, uma mediação de um casal que não quer mais um olhar na cara do outro porque teve traição? Vocês sabem o que é isso? Bota um estagiário lá para fazer a mediação. Vai falar, tio, perdoa ela. Né? Ô tia, perdoa ele, tio. Tia, sei lá, tio, tia, sei lá. É complicado, viu, pessoal? Mediação é muito complicado e acho que vocês sabem muito bem disso, como é que funciona. Princípios que envolvem a conciliação e a mediação. A independência, a imparcialidade, a autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. Eu destaco algumas situações para vocês aqui, pessoal. Essas três. O que é independência na conciliação e na mediação? O conciliador e o mediador atuarem de forma independente, sem qualquer espécie de pressão interna ou externa. Pessoal, lá no Fórum de Poços de Caldas é interessante isso, apenas mostrar um exemplo de pressão externa. Né? Um mediador, que era um menino do 10º período, lá da PUC, de Poços de Caldas, menino muito bom mesmo, ele foi tentar mediar um casal também, que não queria um, mas não queria mais olhar na cara do outro de forma alguma, né? E eu não sei se a mediação estava marcada para, vamos imaginar, 3 da tarde, né? Chega 1h, 1h30, chega o advogado do varão, do cônjuge varão, por exemplo, né? Chega lá e fala assim, ó, você vai fazer o seguinte, eu quero que na mediação você faça isso. Mas na hora ele já foi, já relatou para o juiz já representou no Conselho de Ética da OAB contra esse advogado, deu o maior burburinho. É o típico exemplo de pressão externa, né? Para que a mediação seguisse uma determinada linha. Isso não pode, óbvio, né? Além disso, a imparcialidade, não vai poder o conciliador ou mediador pender deliberadamente para uma das partes. E aqui um ponto importante, pessoal. Ó. A confidencialidade do conciliador e do mediador é uma forma de otimizar a participação das partes e com isso aumentar as chances de obtenção da solução consensual. Só para vocês terem uma ideia. Se o conciliador ou o mediador trabalhar numa conciliação ou numa mediação, ainda que ele não consiga, ele não pode sequer, no futuro, servir como testemunha
de uma das partes. Vocês concordam ou não? É uma questão de confidencialidade, principalmente de confidencialidade. E o novo CPC deixa bem claro isso. E essa confidencialidade, ela se estende a todas as informações produzidas, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes. Em razão do dever de sigilo, conciliador e mediador não pode divulgar nada dos fatos ou elementos oriundos. E olha que interessante, pessoal, ó. É possível usar técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Técnicas negociais. Que técnicas que seriam essas, meus amigos? Vocês sabem? Que tipo de técnica? Pode um conciliador, pode um mediador, dependendo da causa, e é óbvio, vamos imaginar uma causa envolvendo direito de família, pode um mediador chamar um psicólogo para ajudar na mediação? Pode ou não? Pode chamar um psiquiatra? Uma assistente social? Tudo, tudo. Essas técnicas negociais, ele pode fazer o seguinte, ao invés de fazer aquela mediação tradicional, que ele fica aqui, uma parte fica aqui, outra aqui, ele pode pegar uma mesa redonda e falar, vamos sentar todo mundo aqui em volta e vamos conversar? Vamos bater um papo? Tudo, tudo. O novo legislador não se fecha para nada. Todas as técnicas negociais são admissíveis, é óbvio, né? Claro que a livre autonomia dos interessados, isso aí não preciso nem dizer, ou seja, o que vai valer é a vontade dos interessados, né? Artigo 167. É possível termos agora, pessoal, câmaras privadas de conciliação e mediação. Lembrem-se dos tribunais de arbitragem. A gente pode ter câmaras particulares de conciliação e de mediação. Mas vocês vão ver lá na frente. Se o tribunal quiser também... Eu soube que o TJ de Minas tem intenção de fazer isso, mas quando estivermos na época de vacas gordas e não de vacas magras, né? Porque a época agora é de vacas magérrimas. De Zelle Bintin para baixo, mas muito magra. Osso puro, né? A ideia é realização permanente de concurso público, para quem quiser ser conciliador ou para quem quiser ser mediador. Nós poderemos ter câmaras privadas, está aqui. Todo mundo vai ter que estar inscrito num cadastro nacional e num cadastro do TJ ou do TRF. Então vai ter cadastro. Por que é importante cadastro, vocês sabem? De conciliador e de mediador? Cada conciliador e mediador provavelmente vai ser remunerado por ato. Ato. Para que a gente não tenha o mesmo conciliador ou o mesmo mediador trabalhando em 20 sessões, por exemplo, num dia, né, vai ter que ter um cadastro e vai ter que respeitar uma ordem deste cadastro, para que todo mundo ganhe o pão, e não somente alguns. Ah, mas as partes vão poder escolher o conciliador e mediador? Vocês chegaram a ver alguma coisa nesse respeito ou não? Chegaram a ver? Então, se vocês não viram, eu pergunto para vocês, as partes vão poder escolher o conciliador ou o mediador? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Sim? Vão poder. Vão poder. Vocês acreditam? Vão poder. Tem um lado bom, tem um lado não tão bom. Talvez dê tempo da gente falar sobre isso. Mas vamos lá, vai ter que ter esse cadastro. Olha, vai ter que ter um curso de capacitação mínima. É um curso realizado por entidade credenciada. Quem é que vai credenciar, aliás, quem é que vai definir o parâmetro curricular? CNJ, juntamente com o Ministério da Justiça. Vai ter que ter um registro. Ou seja, pessoal, é como se fosse, na verdade, e né, é claro, um cargo a ser exercido com muita responsabilidade, respeitando, né, obviamente, todos os princípios inerentes ali, confidencialidade, imparcialidade, por aí vai, e respeitando uma ordem também. Ninguém vai poder passar na frente do outro. Os conciliadores e mediadores judiciais, se forem advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. Aí eu pergunto, será que algum advogado vai deixar de advogar para ser conciliador ou mediador? O que vocês acham? Sim?